Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um Amib no Ar. Eu sou Gilberto Friedman, eu sou o coordenador do nosso Comitê de Choque e Hemodinâmica. E nós vamos falar sobre um tema quentíssimo, que é o manejo da pressão arterial. E nós temos 3 participantes de excelência, o Rafael, a Isabela e a Lívia, que vão nos ensinar sobre o manejo da pressão arterial. Eu vou começar com uma frasezinha do Guyton, que ele escreveu nos anos 50, no livro-texto dele. Tá? E ele escreveu o seguinte, ele fazia uma pergunta. O que acontece com a pressão arterial no choque circulatório? E aí ele diz, nas mentes de muitos médicos, a pressão arterial, o nível de pressão arterial, é a principal medida da adequação da função circulatória. Contudo, a pressão arterial pode, frequentemente, ser seriamente enganosa. Por vezes, a pessoa pode estar em choque grave e ter uma pressão normal, porque os reflexos nervosos são muito poderosos e impedem a pressão de cair. Em outras ocasiões, a pressão arterial pode cair à metade do normal, mas a pessoa manter sua perfusão tecidual e não estar em choque. 1956 ele escreveu isso. Então, vamos começar. Eu vou começar com uma pergunta bem simples. Qualquer um pode responder. Qual é um alvo de PAM inicial, né, numa pessoa que procura uma emergência, uma situação crítica, que a gente deve buscar e eu deixo à vontade para começar, mas eu vou convidar a Isabelle para falar. Pronto. Oi, boa noite. Sabidamente, né, a gente sabe que colocando como uma meta, a gente pode considerar um alvo inicial uma PAM de 65, né, acima de 65 milímetros de mercúrio. Mas como a gente vai conversar aí um pouquinho, o próprio Dr. Gilberto já comentou, é mais um alvo para nos guiar inicialmente, mas que isso pode variar e vai se individualizar e também depende não só o alvo pressórico, mas também parâmetros perfusionais, outros sinais também. Doutor, eu acho que está sem som. Rafael, Lívia, algum comentário? Esse alvo de 65 tem alguma explicação fisiológica, assim, para ser um guia? Então, doutor, boa noite a todos. Meu nome é Rafael, sou de Curitiba. É um prazer estar aqui com o senhor, com a Isabela e com a Lívia. Eu acho que a gente tem muito ainda a aprender, né, sobre esse alvo inicial, só que o que a gente tem para hoje, acho que sim, que é esse entre mais ou menos uns 65 de PAM, né? Quando a gente pega um paciente em colapso hemodinâmico, choque, a gente vai precisar ter um norte para tratar, já que, né, o choque vai trazer alterações perfusionais e a gente vai precisar começar a reestruturar a macrohemodinâmica para que a gente tenha, então, uma otimização na microhemodinâmica e otimize a perfusão também. Bom, a gente tem um trabalho bem antigo aí, tem mais de 10 anos, né, o trabalho, que até acho que foi, assim, publicado no New England, que é o Sepsis PAM, já que fala-se muito de sepsis, que a gente tem aí uma grande quantidade de pacientes, né, em torno de 50 milhões de novos casos por ano de sepsis, que tentou mostrar aí algum alvo diferente, não demonstrou, né? Comparou uma PAM aí de 65, 70 com uma PAM de 80, 85 e não conseguiu trazer outras conclusões a não ser bater nessa tecla que a gente tem que ter aí uma média em torno de 65 de milímetros de mercúrio inicial. Claro que, como a Isabelle falou, nós vamos ter que customizar depois pela perfusão. E a fala do senhor foi muito feliz, né? Porque não é porque o paciente tem uma PA que a gente considera normal, que aquela PA está adequada,
gerando perfusão, e nem que o paciente tenha uma PA mais baixa, que a gente, entre aspas, considera anormal, que ele está num sinal de colapso. Acho que não só, às vezes, também o alvo inicial, doutor, quem sabe da PAM, mas também de a gente botar aqui a discussão, já inicialmente, né, quando a gente fala em colapso hemodinâmico, choque, né, subir a pressão, porque a gente também pode baixar a pressão muitas vezes, né, nos emergências hipertensivas. Outras metas, outros nortes, né? Além da PAM, poderia ser uma meta inicial, a gente orientar, buscar também uma diastólica acima de 50, e quem sabe uma pressão. Vamos abordar isso depois, Rafael? Vamos começar com essa história de PAM inicial. Aí eu vou perguntar para a Lívia, então. A Lívia vai responder a próxima pergunta. Tudo bem que 65 é um alvo, mas é muito comum, e recomendações ao longo de muitos anos fazem a gente dar volume, né? Por exemplo, principalmente paciente choque séptico, mas pode ser um paciente hipovolêmico, e esperar a pressão subir para iniciar o vasopressor. Então, o que eu te pergunto, Lívia, a pergunta é meio capciosa, né? Dá para iniciar vasopressor com uma PAM mais baixa se o paciente tiver muito grave e tu teria uma sugestão de uma PAM muito baixa que o médico não deveria esperar para chegar no 65 só com volume, assim? Como é que tu trabalharia isso, né? Essa ideia de manejar a pressão antes de o volume fazer seu efeito, se é que ele vai fazer efeito, muitas vezes ele não é suficiente. Eu acho que eu queria começar falando um pouquinho ainda da pergunta anterior, só para complementar a fala dos colegas, e aí eu vou entrar na sua pergunta, Giba, porque realmente não é uma pergunta simples, né? Mas, assim, a gente tem que pensar a partir do princípio, do ponto de vista fisiológico, que a pressão arterial, ela serve como força motriz para o fluxo, né, perfusional. Então, meta de pressão arterial, a gente pode até dizer que a gente vai começar em 60 ou começar em 65. Isso vem de estudos retrospectivos, principalmente de pacientes de pós-operatório, que mostram que existe um aumento do evento adverso, principalmente relacionado a óbito, pacientes que fazem PM abaixo de 65, né? E aí é óbvio, né? Porque vamos combinar que pacientes hipotensos morrem mais, eu acho que isso eu acho que ninguém tem dúvida. O que a gente tem dúvida é se fazer intervenções nesse paciente hipotenso, isso está associado a melhores desfechos ou não, principalmente se a gente falar sobre o uso de vasopressor versus otimizar o fluxo, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, eu começaria dizendo que a hipotensão ela é um marcador de que algo não vai bem. Eu acho que esse é o ponto crucial aqui nessa história. E aí, o paciente hipotenso provavelmente tem algum problema relacionado à perfusão e isso precisa ser avaliado, né? Principalmente se a gente pode olhar parâmetros perfusionais, como a Isabelle falou, então a gente pode usar aqui parâmetros de microhemodinâmica, a gente tem outras ferramentas que eu acho que a gente tem muito a discutir aqui. Mas eu acho que talvez uma das formas mais que tem maior associação com hipoperfusão seja o débito cardíaco e sim, não a pressão arterial. Eu acho que esse é o ponto chave aqui da questão. E aí, quando você fala sobre o que a gente deve fazer no paciente hipotenso, se a gente deve começar com volume ou se a gente começa vasopressor, eu diria que depende muito do tipo de choque que esse dente tem, né? Sem dúvida nenhuma. Se esse é um paciente que está num choque séptico, essa conversa ela vai para um lado. Se esse é um paciente que tem um choque hipovolêmico, sem dúvida nenhuma, hemorrágico, sem dúvida nenhuma, a reposição, né, de fluidos barra ressuscitação aí com sangue e hemoderivados, ela é essencial e não adianta a gente dar vasopressor para esses pacientes. Agora, por exemplo, no choque cardiogênico, sem dúvida nenhuma, talvez não seja nem volume nem vasopressor, né? Então, eu acho que o ponto de partida nos nossos pacientes que se apresentam hipotensos, ele deve começar tentando traçar qual é o predomínio do choque desse doente, né? Se é um doente realmente que está indo para um choque vasoplégico ou se é um doente que tem outros componentes, né, no choque. E aí, se nesse contexto de choque vasoplégico, que eu acho que é o que a gente mais vê no dia a dia, pelo menos uma UTI geral, eu acho que a ressuscitação volêmica ela é importante principalmente na fase inicial, né? Mas eu vejo
eu não vejo nenhum problema da gente começar com vasopressor antes, ou começar com vasopressor nas hipotensões muito ameaçadoras, do tipo PM abaixo de 50. Então, e eu não vejo também o porquê que a gente precisa fazer um negócio, esperar para reavaliar e fazer outro, e não fazer as coisas de forma concomitante, né? Então, eu sugiro que para PAM abaixo de 50, a gente usar o vasopressor junto à reposição volêmica ou à expansão volêmica. Doutor, Ok. Se o senhor me permitir, só queria também colaborar um pouquinho aqui, que, claro, o paciente com colapso hemodinâmico, sinais de choque, né? Janelas clínicas, assim, pele, nível de consciência, débito urinário, né? O paciente tem sinal de hipoperfusão e tem uma PA baixa, nós sabemos aí que o paciente com hipóxia tisular, né? E com uma PA baixa, esse paciente ele vai morrer mais e vai morrer mais rápido. E que meio que ressuscitar, trazer uma PAM para o que a gente considera ideal, esse nosso ideal, assim, por enquanto está em 65 milímetros de mercúrio de PAM, isso daí acelera a recuperação do paciente e aumenta a chance de sobrevida. E também, né, doutor, eu acho que foi muito feliz o Survival Sepsis Campaign quando ele deixou mais ou menos a ideia de que o paciente com choque séptico, você começar vasopressor já junto com volume, até pela via periférica, na emergência mesmo, isso daí é tão importante quanto para diminuir a mortalidade que o antibiótico da primeira hora, porque o colapso hemodinâmico associado à hipotensão mata, choque mata, né? É uma doença tempo-dependente. E também acho que foi muito feliz ali quando o Tegu e o Javier Monet demonstraram ali que, apesar da gente fazer a droga com objetivo na PAM, no lado arterial, as nossas drogas elas vão otimizar o retorno venoso e vão otimizar ali por uma fleboconstrição, estressar um pouco o volume não estressado e fazer com que esse paciente, inclusive, tenha como se fosse né, uma autoinfusão de sangue ali, porque vai fazer uma fleboconstrição. Ok, então estão todos de acordo que, como um alvo inicial, como uma recomendação para a imensa maioria das situações, uma pressão média de 60 a 65 é um alvo razoável. Eu acho que a observação da Lívia é correta. Quando a gente fala hipotensão, não é pressão baixa, que não é o mesmo conceito, na verdade é a queda da pressão de alguém que tinha uma pressão X e agora está com a pressão, a metade da pressão. Né? É mais isso que está envolvido. Mas como um alvo inicial é razoável, 60 a 65 inicial. Depois a gente individualiza, é o que a gente vai conversar. E dá para iniciar vasopressor quando a pressão é aparentemente de alto risco, como foi falado, uma sugestão de uma PM abaixo de 50, eu acho razoável, ou 40, e, por incrível que pareça, não é pecado essa estratégia de iniciar vasopressor até em choque hipovolêmico, ou choque hemorrágico, como muitas escolas fazem, escola francesa, SAMU, por exemplo, faz isso, né? Garante a pressão, claro que nesse meio tempo a gente vai dar volume. No choque vasoplégico, isso também até está recomendado no Survive, né? E aí por coisas que o Rafael explicou, né, de estressar volume, etc. Então, acho que nós estamos bem nesse sentido, estamos de acordo, né? Doutor, eu posso só fazer um adendo a mais que eu acho que é importante, só para reforçar também, às vezes, conceitos, né? Porque a diferença entre o choque, porque muitas vezes correlaciona choque com hipotensão. E como o senhor mesmo falou no começo, muitas vezes a gente pode ter até o que se chamava de choque oculto, né? Em que você pode ter o choque, é a má perfusão tecidual e não ter inicialmente a hipotensão. Então, muitas vezes a gente também fica só se guiando por PAM e a gente pode acabar perdendo um pouquinho esse tempo de intervir já na microhemodinâmica e na perfusão desse paciente. Aproveitando, então, que a Isabelle já fez uma intervenção, eu queria fazer outra. Eu acho que tudo isso que a gente está dizendo, eu gostaria de reforçar a minha fala, que depende do tipo de choque que a gente tá, sabe, Rafael? Porque quando você diz, por exemplo, que iniciar o vasopressor recruta volume não estressado, isso acontece principalmente nos cenários em que o doente número um, é fluido responsivo, e segundo, que ele tem um choque vasoplégico como predominante.
Então, você pega, por exemplo, um doente num choque cardiogênico, por exemplo, é um doente que o início do vasopressor pode ser, inclusive, prejudicial. E se a gente for se guiar por meta de pressão arterial para garantir perfusão, o uso do vasopressor pode ser deletério. Então, é nesse cenário que eu digo em que talvez olhar para a pressão arterial isoladamente, como a Isabelle falou, a gente pode errar e a gente vai errar em algumas partes às vezes. Tratar tudo, todo tipo de choque, como choque vasoplético, provavelmente a gente vai para o lado errado também. E que talvez a gente precise de uma ferramenta de monitorização hemodinâmica que seja pelo menos inicial, nem que seja a ecocardiografia point of care, que eu acho que talvez ela seja mais adequada nesse cenário, pelo menos inicialmente, para tentar entender o tipo de choque que você está vendo. E aí tentar fazer a intervenção mais apropriada, que aí eu concordo, Rafael, com o que você disse. A restauração da pressão arterial, ela é importante, sendo que para melhorar os desfechos dos pacientes, quando ela vem acompanhada de restauração da perfusão ou do fluxo, né? Então, não a Sim, pressão arterial isoladamente. Então, por isso que eu acho claro. que é importante colocar aqui no webinar, né, para tantas pessoas aqui, que a restauração da pressão arterial como melhora do fluxo, melhora da perfusão, realmente isso está associado a melhor desfecho. Assim, eu acho que assim, ninguém vai manipular a hemodinâmica do paciente se ele não tiver sinais de choque, né? Se o paciente tiver com uma PM de 50 e tiver acordado vendo a televisão urinando, ninguém vai colocar um vasopressor. Então, quando óbvio, toda vez que eu falo é no estado de colapso hemodinâmico. Inclusive, até o choque cardiogênico é documentado isso, comprovado, né? Que as pessoas não devem ter medo de elevar a pressão no choque cardiogênico, porque assim, nem o coração consegue sustentar a perfusão coronariana se tiver um choque muito grave e uma diastólica muito baixa, né? Claro que depois é um choque no qual a gente vai tentar deixar a pós-carga mais baixa, porque você, se tiver um choque cardiogênico de ventrículo esquerdo, claro que isso vai propiciar a melhora da bomba, né? Mas na fase inicial de colapso hemodinâmico, uma hipotensão associada, claro, a sinais de hipoperfusão, mesmo em choque cardiogênico, se você tolerar uma PM muito baixa, você não consegue ressuscitar o paciente. Principalmente também porque você vai perpetuar o mecanismo de injúria miocárdica, né? Mas é claro que, se for possível entender o perfil hemodinâmico do choque, você vai guiado. E no hipovolêmico você tende a fazer mais volume, e no cardiogênico iniciar inotrópico mais cedo, e no vasoplégico pesar um pouquinho a mão no vasopressor, certo? Daí sim, claro, fala em manipular, é manipular uma Ok. mais clínica. Não, mas é isso. Nós estamos falando de choque, portanto, nós estamos falando de hipoperfusão, né? Tem que lembrar isso, né? Então, realmente, o paciente que tenha sua pressãozinha, mas está bem, não é o foco da nossa discussão, né? Não, é manejo do choque, manejo da pressão arterial num paciente que tem evidência, alguma evidência de choque, seja semiótica, de semiologia, né? Ou marcadores como lactato, etc. Né? No choque cardiogênico, o alvo inicial também é a pressão, né? A gente tem que lembrar isso, né? A gente começa a ressuscitar o paciente com choque cardiogênico também através de vasopressor, e sempre com um olharzinho específico bom para diastólica. Depois é que vai entrar inotrópico e tudo, né? Então, claro que também tem isso, para o público, né? A gente tem que deixar isso claro. A pressão ainda é alvo em choque cardiogênico também, né? Doutor, Vamos só para para complementar, se o senhor puder. rápido, Rafael, rápido. Bom, acho que é importante colocar aí também a hipotensão permissiva no choque hemorrágico, né? Que você até parar o sangramento, que a tendência é que a gente tolere aí uma hipotensão. O único choque que você inicialmente ressuscita tolerando hipotensão, por causa que o paciente ainda está sangrando. Ok, vocês querem entrar nessa polêmica? Eu entro. Querem entrar? Eu ainda estou na polêmica do vasopressor no choque cardiogênico. Estou esperando a minha vez de responder.
Tu quer fazer alguma observação? Tu quer dizer que a gente não vai tratar a pressão no choque cardiogênico? É isso? Não é, Vamos não ver. é não Estou tratar a provocando, pressão. Lívia. Não é não tratar a pressão. Eu só acho que assim, pressão não é fluxo. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Pressão não é fluxo. E quando você tem um doente em choque cardiogênico, você precisa restaurar o fluxo. Eu concordo com você, Rafael, quando você diz que a gente precisa de pressão de perfusão para poder perfundir a coronária. Mas lembrando que a pressão de perfusão, ela depende não só da pressão diastólica da aorta, mas ela precisa também da pressão diastólica do ventrículo esquerdo. E se a gente ficar aumentando a pressão arterial às custas de vasopressor, o que você faz é distender mais o ventrículo e subir a pressão diastólica. Então, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que é importante que a gente olhe para a pressão arterial, mas ela não é tudo na ressuscitação do paciente em choque cardiogênico. Talvez a gente precise pensar em estratégias em que, como você mesmo disse, Rafael, tentar reduzir a pós-carga do coração esquerdo, mesmo no doente que está muito chocado. E aí, Giba, eu vou me permitir discordar de você. Eu não acho que necessariamente a gente precise começar com vasopressor antes de inotrópico. Então, a gente não tem nenhuma evidência muito clara a respeito disso, e aí, obviamente, vai da preferência do freguês, mas eu acredito que, principalmente nos cenários iniciais, o uso do inotrópico está associado ao aumento da pressão arterial, quando o paciente melhora o débito cardíaco. Então, no final, a pressão ela é um sintoma, ela não é a doença, né? Principalmente nesse cenário do choque cardiogênico, na minha opinião. Também, não, eu concordo. Eu acho que se o paciente não estiver extremamente hipotenso, tu pode tentar inotrópico, sabendo que pode até cair a pressão, mas eventualmente melhora a perfusão, né? Porque a maioria dos... O inotrópico que a gente mais usa, que é a dobutamina, na verdade é um hino vasodilatador, né? Quando ele é hino, né? Porque geralmente ele nem hino ele é cronotópico e vasodilatador a maioria das vezes, né? Coração cansado não responde à dobutamina, né? Mas concordo contigo, Lívia. Eu acho que essa é a sofisticação do manejo avançado e eu estava tentando trabalhar ainda com o manejo inicial. Mas vamos lá, vamos para o avançado. Hipotensão por cima, vocês acham que vocês querem entrar nisso? Que a gente entra e eu posso fazer algumas perguntas. Acho que isso é um tema polêmico e existe muito conceito equivocado. Né? Tanto é que o estudo mais citado é o do Matos, que não é em hipotensão permissiva, é em dar mais volume ou menos volume. E a consequência foi uma pressão mais baixa. Tá? Os estudos que randomizaram hipotensão permissiva, Rafael, mostraram um malefício. Nós estamos falando de choque, lembrem disso. Né? Então, manter um paciente hipotenso em choque não tem evidência de que isso seja bom. É muito lindo a gente falar em hipotensão permissiva quando o paciente, em 5 minutos, está no bloco cirúrgico, por exemplo. Estou exagerando, né? Mas é o que acontece. Por exemplo, em San Diego, as ambulâncias chegam, em média, no cenário, depois de chamado, né, telefone, em 3, 4 minutos, na cena. É outra situação, né? Então, assim, é um tema super polêmico. Eu teria, tipo assim, acho que a gente ia ficar, talvez, toda a nossa live aqui falando de hipotensão permissiva, que é um tema que eu acho que tem muita confusão de conceito e por isso que eu não quis entrar no planejamento. Se alguém quiser um comentário específico sobre isso, eu abro para vocês e depois vamos tentar seguir para choque séptico e tudo, que eu acho que é o tema que talvez acabe sendo... Choque cardiogênico e choque séptico é os temas mais, digamos, prevalentes no manejo de UTI, principalmente, né? O choque hemorrágico geralmente é mais na emergência. Eu queria, assim, claro, sempre concordo com o senhor, e entrar em briga de hemodinâmica com o senhor, não tenho essa competência, mas o que estou querendo dizer ali é algo de guideline mesmo, né, doutora? Claro que o mais rápido possível é restabelecer a hemodinâmica, mas que, assim, quis passar a informação de que existe essa possibilidade até o sangramento ser contido ali. Claro que se o paciente ficar num colapso hemodinâmico, cada minuto que ele ficar a mais, ele vai piorar a gravidade e vai aumentar a sua mortalidade. Mas foi mais no contexto ali de, né, colocar assim, se tem algum paciente que a gente meio que não vai buscar uma PAM inicial, pode ser esse daí, e, claro, monitorando ali sempre
uma hipotensão permissiva, mas que te dê fluxo, né? Que te dê ali alguma meta perfusional, nem que seja o tempo de enchimento capilar, algo assim que você está buscando. Só isso. Obrigado. Eu queria concordar com o Rafael aí, principalmente dizendo que se a gente não tem uma meta de pressão arterial muito bem determinada nesse contexto aí do sangramento ativo, com certeza a hipertensão não vai ajudar nada, né? Só deve piorar. Então, eu vejo muito isso, principalmente em cenários de pós-operatório, doentes, né, críticos, não do trauma, mas no pós-operatório. Pico hipertensivo piora muito, nível de sangramento dos pacientes e deve ser evitado, né? Muito bom. Eu vou pegar a dica da Lívia sobre hipertensão fazer mal, né? Bom, eu acho que hipertensão faz mal mesmo, crônica ou aguda, né? Então, vamos para o choque vasoplégico, basicamente o choque séptico, né? Então, é uma pergunta que eu vou fazer para você, se existe malefício ou benefício em manter pressões, então, mais elevadas ou, o contrário, menos elevadas em choque séptico. Saiu muita coisa recentemente, eu queria que vocês comentassem isso, sobre níveis de pressão em choque séptico. Eu já estou falando agora do manejo mais avançado, na UTI, etc. Acho que o Rafael já comentou sobre o Sepsis-PAN, né, que é um estudo que já não é mais tão recente, mas que ainda está dentro aí das novidades de manejo de meta de pressão arterial. Não mudou o desfecho de mortalidade, usar uma meta de pressão mais alta versus uma meta de pressão mais baixa. O que a gente viu numa análise de subgrupo é menor incidência de insuficiência renal aguda com necessidade de diálise em pacientes previamente hipertensos, né? Mas depois tem um estudo mais recente do JAMA 2020, 2021, não tenho certeza, que já é um número de pacientes, um N de pacientes muito maior, né, do que o Sepsis-PAN, e que não viu esse benefício de uma meta de pressão mais elevada e desfecho renal. Então, acho que na prática, menos é mais, né? Principalmente se você for aumentar a pressão arterial às custas de mais vasopressor. Então, a gente tem que lembrar também que o uso do vasopressor ele é importante para resgate desses pacientes, mas o excesso de catecolaminas também, sem dúvida nenhuma, traz malefício aí para o paciente, seja de arritmia, coisas mais óbvias que a gente vê no dia a dia, seja também o estresse oxidativo e as outras coisas que já são mais a nível tecidual e celular. E assim, eu não sei se a gente depois vai falar um pouquinho mais individualizado também, né? Que tem um estudo também que não é um pouco recente ainda, mas que também dividindo já um subgrupo maior com idosos maiores, né? Pessoas maiores de 65 anos, e que também se investigou, né? Se havia a vantagem de manter esse alvo de PAM, mas ao contrário, uma hipotensão mais permissiva ou uma hipertensão considerando uma PM de 60 a 65 versus uma PM maior que 65. E também que não se viram vantagens, né? Não teve mudança na mortalidade, então eu acho que também reforça, por mais que a gente tenha a tendência, né, de querer individualizar e também, mas a gente vê que também nos subgrupos, quando a gente tenta restringir mais o nosso N, você vê que também a hipertensão acaba que às vezes você tem um uso excessivo de vasopressores, com as complicações que a gente pode ter também. A gente sabe, tem, por exemplo, a vasopressina, que pode fazer uma vasoconstrição esplâncnica, eu posso ter maiores complicações. Então, eu acho que, mesmo vendo de uma forma geral em subgrupos, a gente vê que também menos é mais, igual a Lívia falou. Doutor, eu concordo com a Lívia e com a Isabelle. Acho que, se a gente for falar de PAM inicial, no manejo inicial ali, do paciente séptico, acho que o 65 ainda é meio que o número mágico que a gente tem, claro, com alguns subgrupos, né? Um paciente que é um neurocrítico, ou um paciente que tem uma hipertensão intraabdominal, né? E, óbvio, né? O que a gente quer fazer é otimizar o fluxo. A gente está falando aqui de PAM porque a nossa live é de PA, mas a gente quer otimizar o fluxo. Tudo que a gente faz é para melhorar a perfusão tecidural e otimizar o fluxo. É importante que tenha uma PAM, não há uma relação direta entre PAM e débito cardíaco, mas a gente sabe, né, fisiologicamente, que pressão é igual ao fluxo vezes resistência. Então, para que a gente tenha fluxo, a gente vai precisar uma PA. Até então, até hoje,
Acho que essa PA, por enquanto, essa PAM ainda por enquanto fica em torno de 65, principalmente nos pacientes com choque séptico, com alguns subgrupos ali, quem sabe um paciente mais idoso, hipertenso crônico, um paciente aí neurocrítico associado, paciente que evolui com hipertensão intraabdominal. Acho que, por enquanto, mesmo saindo algumas coisas, acho que nada que mude a nossa conduta inicial, acho que nada, num próximo Survive Sepsis Campaign não vai vir com nada diferente para manejo inicial. Eu vou pegar, então, a dica da Isabelle. A Isabelle se referiu ao estudo La Montagne, que é em estudos em pacientes idosos, onde as pessoas teriam medo de fazer pressões mais baixas. Comparou 60 de PAM, 60 a 65. E nesse estudo eles conseguiram manter nessa faixa, diferente do Sepsis-PAN, que a PAM foi mantida em torno de 75 abaixo, e não em 65. O Sepsis-PAN não respondeu a essa pergunta de que a gente pode trabalhar com pressão de 65. Infelizmente, ele respondeu que hipertensão, como disse a Lívia, não serve, não ajuda. Né? Mas ele não respondeu a pergunta se pressões de 65, que é o que a gente recomenda. E um estudo japonês saiu esse ano, que ao contrário, né? Os japoneses resolveram levar a pressão dos idosos para cima, para 85, e houve aumento de mortalidade. Talvez um pouco tenha a ver, vocês podem querer comentar isso, a Lívia acho que falou, é a questão da exposição a catecolaminas, né? A noradrenalina, no caso, que é a droga mais usada, que isso eu acho que esse conceito é muito importante, a gente deve trabalhar com a menor dose possível de noradrenalina, que mantenha uma pressão minimamente aceitável, e eu estou falando de perfusão. Eu gostaria de algum comentário de vocês nesse sentido. Aproveitando o que o Rafael levantou aí dos pacientes neurocríticos, dos doentes com hipertensão intraabdominal, eu queria também levantar a questão do paciente com elevação da PVC, né? Que às vezes a gente negligencia demais aí na monitorização hemodinâmica. A gente já sabe que a PVC talvez ela não seja um ótimo parâmetro para avaliação de fluido responsividade, mas ela não deve ser deixada de lado em nenhum tipo de paciente grave, né? Então, esses pacientes que, por exemplo, têm disfunção ventricular direita, hipertensão pulmonar ou causas aí cardiogênicas e que têm uma PVC mais elevada, também tem que ter uma atenção especial para uma meta de pressão arterial que consiga manter uma perfusão orgânica adequada, né? Principalmente para órgãos abdominais e rim e trato gastrointestinal. E aí eu tô nessa do Gilberto, assim, eu acho que cada vez mais tem vindo evidências científicas que falam contra o uso excessivo de catecolaminas, e eu acho que a gente tem que diminuir ao máximo a exposição de catecolaminas nos nossos pacientes, tentando manter aí a menor pressão arterial dentro dessa média que consiga fazer uma boa perfusão orgânica. E, obviamente, a gente vai se basear em outras coisas aí que não sejam só a pressão arterial, como ele disse, né? Então, olha, parâmetros perfusionais são tanto clínicos quanto de microhemodinâmica, ou se você tiver uma tecnologia a mais para acrescentar. E eu acho que isso talvez tem esse estudo aí que o Gilberto citou, tem também uma meta-análise, né, relacionada a metas de pressão arterial, também mostrando que metas de pressão arterial mais elevada está associada a pior desfecho. Acho que é uma meta-análise do ano passado, se eu não me engano, né, Giba? Então, eu tô, acho que cada vez mais tentando usar o menos é mais nesse sentido e evitando exposição mais prolongada de vasopressor. Concordo plenamente, né, com o Dr. Gilberto, com a Lívia. Acho que na UTI, né, o paciente crítico, tudo que você puder economizar é bem-vindo. Economizar a sedação, economizar a droga vasoativa, economizar volume, economizar, né, antibiótico. E, claro, né, você precisa de uma PA adequada aí para que haja um acoplamento ventricular arterial ali, né? Uma hipotensão gera desacoplamento, uma hipertensão gera desacoplamento. A gente tem uma zona ali que a gente encara aí que por enquanto seja 65, uma zona de um bom acoplamento que vai dar fluxo. Também foi falado aqui no início, né? Foi a Lívia que falou, acho. Claro, o fluido ele só muda de posição por diferença de pressão. Se a gente equilibrar a pressão, a gente tem o coração parado, né? Então a gente vai precisar. Mas é claro que se você vier mantendo, eu faço isso no meu dia a dia,
né? Inicialmente eu trato todo mundo como fosse um só, mas rapidamente eu tento, em algumas horas, já tentar customizar. Porque, assim, enquanto a gente não tiver ali uma avaliação da microcirculação na beira do leito, e a gente aprender a usar isso daí, quem sabe agora com inteligência artificial, analisando as imagens para a gente se deixa pressão mais alta artificialmente, né? Essa pressão mais alta ela vai trazer mais estresse para a fibra do miocárdio, ela vai poder, inclusive, atrapalhar o volume sistólico, ela vai fazer uma vasoconstrição indesejada na microcirculação, que a gente não está vendo, né? Então, é claro, acho que economizar no vasopressor, acho que é bem consenso em todos nós aqui, que com certeza é vantajoso para o paciente. Como foi dito, não só porque o paciente vai deixar de fazer as complicações mais comuns, como uma arritmia, mas também porque um excesso de droga vasoativa vai, inclusive, fazer vasoconstrição periférica ali na microcirculação e vai atrapalhar a tua perfusão, na verdade. E eu acho que, assim, só para finalizar aqui, o Rafael também, ele falou um pouquinho também nas exceções, né, na hipertensão intracraniana, na hipertensão abdominal, nada mais é que a gente vai acabar guiando mais a PM pensando numa pressão de perfusão, né? Então, também a ideia é isso que a gente está batendo. Então, a gente tem metas, mas é óbvio que quando a gente tenta readequar em alguns casos mais específicos, como a hipertensão intracraniana, que a gente vai usar um pouquinho a PIC também para nos ajudar pensando na perfusão pressão de perfusão. E aí, voltando na fala do Rafael, que disse que essa pressão de perfusão ela é importante para gerar fluxo e que o fluxo, né, a pressão arterial média, ela depende da resistência vascular sistêmica e do fluxo. Entender também que o uso do vasopressor pode, inclusive, como ele disse, reduzir o fluxo, né? Pensando especialmente nesses cenários em que a elevação importante da resistência vascular sistêmica não necessariamente impacta em melhora da perfusão. Então, acho que é perfeita essa. Muito bem, é isso aí. É importante lembrar que a resistência, a mudança da área, né, de corte do vaso é na quarta potência, né? Então, qualquer mudançazinha na resistência, ela é poderosa, né? Uma vasoconstrição muda muito, aumenta muito a resistência e isso pode, inclusive, fechar o esfíncter pré-capilar, que em última análise é o grande resistor, e diminuir fluxo na microcirculação. Então, não é surpresa para as pessoas que estão nos assistindo de a gente diminuir a pressão, entre aspas, né? Baixar o NOR, baixar a pressão um pouco, PM, e a gente vê o paciente ficar mais perfundido, né? Melhorar a perfusão. Então, falando nisso, eu estou agora na individualização da pressão. Eu sei que a gente falou várias coisas, mas vamos tentar organizar minimamente como é que vocês individualizam a pressão arterial do paciente. Vai ter paciente que vai precisar de uma pressão um pouquinho mais alta. Vai ter paciente que a gente vai poder baixar a pressão. Como é que vocês avaliam isso? Imagino que vocês vão falar em perfusão, mas eu gostaria de ouvir isso. Choque séptico é um exemplo bom, né? É onde a gente trabalha muito isso. E individualização, talvez em choque cardiogênico, que aí tem o aspecto da diastólica, já falamos, mas não custa a gente reforçar isso. Quem sabe algum começa com choque séptico, essa ideia de como é que eu baixo, como é que eu subo a pressão, se eu faço um teste de pressão, de repente, depois vocês podem falar sobre choque cardiogênico. Doutor, acho que uma vez o paciente iniciado a sua ressuscitação, você vê que o paciente ele começou a caminhar para frente, ele começou a melhorar, as provas de hipóxia tissular começaram a querer entrar numa fase de melhora. Eu acho que tudo que a gente vai buscar é fluxo, é perfusão, né? Então, eu acho que uma coisa não substitui a outra, a gente vai desde dos parâmetros clínicos, como quando o paciente não está sedado, nível de consciência, característica da cor da pele, diurese, se tem presente ou não, entendendo os vieses disso, né? Que principalmente a pele, quem sabe é o que dá menos viés para a gente de avaliação, até metas laboratoriais, metas de exame físico, como o senhor expert em tempo de enchimento capilar, que a gente deve visitar o leito do paciente todo momento,
Ou seja, se você atinge um tempo de enchimento capilar de até 2 segundos, né, num paciente, e você vai lá e faz um teste, baixa a pressão dos pacientes de 60 para 65, porque é um paciente que, sei lá, você quer diminuir o uso do vasopressor, e esse paciente ele mantém o tempo de enchimento capilar adequado, no próximo medida de lactato, o lactato vem clareando, a sua cinética é positiva. Eu acho que o jeito da gente meio que customizar, seja no choque séptico, no choque cardiogênico, seja em choque em geral, o jeito da gente customizar é ir fazendo teste terapêutico, não tem jeito mesmo, né? Porque cada um vai ser um paciente, vai ter a sua particularidade, mas enquanto aquele paciente tiver uma perfusão adequada, aqueles parâmetros macrohemodinâmicos, entre eles a pressão, ela está adequada, né? Eu gosto muito, assim, eu sempre brinco com os residentes, assim, que a PAM é a coisa inicial, né? Como a Lívia também, eu vejo a pressão de perfusão dos pacientes, então eu boto a PVC também e vou atrás de uma pressão de perfusão de 55, mais ou menos, 50, 55, e tento evitar uma diastólica abaixo de 50. Então, na verdade, eu quando boto droga numa pessoa, inicialmente eu boto PAM, diastólica e uma pressão de perfusão. E claro, depois a gente vai fazer como? A gente, para customizar, faz um teste terapêutico. Se esse paciente mantém suas provas perfusionais adequadas, clínicas, laboratoriais, exame físico, você está apto a manter aquela PA. Aquela PA para ele não é uma PA baixa, não é uma hipotensão, 60, 58, 60, que lá é uma PA que o corpo dele funciona bem, gira. E só para complementar, concordo também com o Rafael, e eu acho que é uma coisa muito importante para a gente, ou para o intensivista mesmo, para quem está na UTI, que é isso, não adianta também a gente colocar metas e deixar o paciente lá e não reavaliar. Então, sim, a gente tem que, a todo momento, a gente tem que colocar metas, vamos fazer os testes terapêuticos e ir reavaliando esse paciente, porque como a gente comentou mesmo, num choque séptico, por exemplo, em que a gente preconiza dar o volume, só que podemos entrar com o vasopressor inicialmente, isso não impede que eu continue avaliando o meu paciente parâmetros de fluido responsividade, avaliando, por exemplo, com o eco beira-leito, algumas outras medidas, para que eu continue também hidratando esse paciente, fazendo uma prova de volume e vá também tentando readequar tanto esse vasopressor como a PAM, vendo também, guiando principalmente, igual o Rafael falou, por parâmetros perfusionais. Eu acho que o clearance de lactato é muito importante. Não esquecer que inicialmente, às vezes, a gente pode ter um lactato mais alto por conta de um washout, mas por isso que é importante também ir acompanhando esse lactato ao longo do tempo e as medidas. Eu acho que aqui todo mundo falou parâmetros de perfusão, né? E eu acho que talvez esse seja o principal desafio que a gente tem no dia a dia, né? Qual é o parâmetro perfusional mais apropriado para a gente se guiar na nossa terapêutica? Eu acho que no choque séptico parece que o tempo de enchimento capilar é o campeão, né? É o mais utilizado, é o mais fácil de ser reproduzido à beira do leito, é o que talvez tenha menos vieses, né? A gente falou muito da cinética do lactato, mas lembrando que o lactato também é um marcador aí de estresse celular, né? Então, às vezes a gente consegue olhar para ele como um marcador de hipóxia tecidual, mas às vezes não necessariamente ele o é, né? Então, talvez eu acho que o tempo de enchimento capilar pro choque séptico ele seja o campeão. Agora, como fazer isso no dia a dia, à beira do leito, sem ser apenas olhando só o tempo de enchimento capilar, que outras ferramentas vocês usam no dia a dia de vocês? Porque o que eu faço no meu dia a dia é sempre tentar, aí voltando ao que o Rafael falou, pensando no acoplamento ventricular arterial, né? Qual que é a melhor eficiência que a gente tem aqui do coração em relação à resistência vascular sistêmica e débito cardíaco, né? O que que a gente consegue prover de melhor aproveitamento energético?
Então, eu uso isso no meu dia a dia à beira do leito, muito usando o Eco Point of Care no dia a dia, né? Eu não faço cálculos específicos de acoplamento, mas eu também entendo que as variáveis, né? Quando eu faço uma intervenção e isso gera maior débito, e isso melhora o tempo de enchimento capilar do meu paciente, provavelmente eu tô usando da forma correta. Não sei o que que vocês fazem, e se vocês acabam escalonando para ferramentas de monitorização invasiva em alguns cenários, e em que cenários vocês o fariam? Bom, Não, pode falar, Rafael. Eu ia fazer um comentário, mas pode falar. bom, eu acho que, assim, honestamente, eu faço, ah, eu não excluo nenhuma variável de nada para nenhum paciente, assim, né? Eu uso metas clínicas, metas de exame físico, perfusionais laboratoriais, de hipóxia tissular, tipo de enchimento capilar. Eu pego e compilo todos os dados e chego no meu senso comum se aquele paciente está respondendo, está melhorando. Eu sempre brinco também. Um conhecimento não exclui o outro. Então, a gente entendendo as limitações que a gente tem das provas de fluxo, das provas de hipóxia tissular, se você entender essas limitações e conseguir contextualizar isso para o teu dia a dia, quanto mais informação, melhor. Né? A gente acabou falando da PVC aqui, ela tem um monte de viés, mas também tem um monte de coisa boa, né? Então, se você entender quais cenários da PVC, você meio que você não deve que ela não vai contribuir muito para você e quais cenários ela vai contribuir para você, você usa o lado bom da coisa. E assim que eu faço, né? Então, claro, o eco veio para ajudar, mas nem sempre a gente tem uma janela boa, nem sempre a gente, pelo menos, né? Às vezes você vai ter um eco ali parado, às vezes nem sempre vai estar lá, às vezes você, né, eu acho que aqui no Brasil a realidade é que às vezes tem que dividir ali, sei lá, com o anestesista, que vai usar o eco para procurar o nervo ali, de repente ele vai numa outra unidade de UTI que não atua, mas a gente tem ali, né? Claro que é uma ferramenta maravilhosa, entra ali junto com o exame físico mesmo, mas vou usando tudo, né? Todas as variáveis possíveis para entender melhor a hemodinâmica daquele paciente ali. E em relação, Lívia, à invasibilidade, é um relacionamento ali, né? Você dá o que recebe. Então, se a doença ela é agressiva com você, você vai ter que ser agressivo com ela também. E em algumas horas, poucas horas, 6, 8 horas, ou às vezes até menos que isso, se você vê que o cenário é muito desfavorável, já está na hora aí de você partir para algo que invasivo que te oriente a manejo daquele paciente. Pessoal, vamos começar a responder as perguntas do público? Tá? Então, por enquanto tem duas perguntas, eu acho que são boas perguntas que a gente pode responder. O Emerson Bosque, que é meu aluno de doutorado, fez uma pergunta. No choque séptico refratário, quando já está se usando altas doses de vasopressor para manter a PA, então expondo o paciente a doses de noradrenalina, por exemplo, altas. O uso de beta-bloqueador, como o esmolol, para controlar a taquicardia persistente, é seguro ou deve permanecer restrito a protocolos de pesquisa? Quem responde? Lívia? Eu posso responder. Bom, a gente tem estudos controversos, né, do uso do beta-bloqueador na sepse em paciente em choque refratário. A gente tem estudo positivo, tem estudo negativo, tem estudo neutro, tem para dar e vender de estudo, né? Eu realmente acho que ele não deve ser uma prática, pelo menos não para todo mundo. Mas existe algum cenário no dia a dia que vocês acham que pode ser útil? Eu tenho um cenário assim que às vezes eu utilizo o beta-bloqueador num choque mais grave, que é um cenário bastante específico, mas que também não é tão incomum da gente ver no dia a dia, que é aquele paciente que vem evoluindo em piora clínica e que, principalmente através da ecocardiografia, a gente consegue ver
sinais de obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, nesses cenários em que eu tenho o fenômeno de Sand, um doente muito hiperdinâmico, e que isso gera, no paciente mais hipertrófico, em especial doentes hipertensos prévios, idosos e tudo mais, que isso gera um gradiente muito alto, talvez o beta-bloqueador tenha algum papel, né? Obviamente, junto com evitar a hipovolemia, talvez, né, ser mais agressivo na expansão volêmica, talvez com outras medidas como evitar drogas muito adrenérgicas, inotrópicos, adrenalina, coisas do gênero. Mas nesses cenários em que eles não são responsíveis a essas medidas iniciais, às vezes eu acabo utilizando o esmolol nesse cenário bastante específico. Eu não sei vocês. Né? Você imagina, concordo, mas assim, né, se a gente pegar a característica farmacológica da droga, né, se você está lá ressuscitando o paciente com vasopressor, principalmente a noradrenalina, que é o que a gente mais usa, que tem um efeito beta que não é tão desprezível assim, você coloca duas drogas antagônicas, né? Uma que vasodilata e é inotrópico negativo, e outra que vai vasocontrair e vai acabar sendo inotrópico positivo. Inclusive, naquela emoção que se teve há uns 12, 15 anos atrás, aí, do uso beta-bloqueador nos pacientes sépticos, muita gente iniciou o beta-bloqueador numa fase errada, numa fase muito inicial, que você não havia ressuscitado o paciente ainda. As evidências que a gente tem até hoje são das que realmente você pode até usar o efeito imunomodulador do beta-bloqueador, né? Mas depois que esse paciente tivesse ressuscitado. Então, só que é óbvio, se você tem ali um paciente com um septo hipertrofiado, né? Um paciente que então aí tem uma obstrução dinâmica da via de saída, aí o beta-bloqueador ele virou tratamento mesmo, porque, né, ele vai fazer com que a melhora da frequência cardíaca de uma maneira quase que uma antítese, vai melhorar o teu débito cardíaco, você vai melhorar o teu volume sistólico, mas é porque você tinha quase que um choque obstrutivo associado ali, né, com a obstrução da via de saída. Então, eu acho que foi bem colocado o uso ali desse caso com a Lívia. Só dá para fazer isso monitorizando o paciente com eco, tem que ser uma pessoa já com moderado para avançado ali, né, um treinamento, para que não também não ache que viu alguma coisa e comece a praticar a iatrogenia. Mas eu vou provocar o Dr. Gilberto aqui, isso é quase que usar noradrenalina com nitroglicerina, assim, né? Acho que ainda é coisa para se você tem muita monitorização, né? No caso da noradrenalina com a nitroglicerina, eu sei que ele gosta disso, por isso que eu falei, aí você visualizando ali a microcirculação, aí é maravilhoso, né? Agora, usar o esmolol ali numa obstrução de via de saída dinâmica, com acompanhamento com eco, maravilhoso. Agora, de uma maneira cega, é acelerar e frear o carro ao mesmo tempo, assim. Então, a chance de errado é muito grande. Então, eu acho que isso aí é o refinamento do refinamento do refinamento e deve mais ficar em protocolo de estudo do que vir para a beira do leito. Isso aí. Muito bom, Rafael. Não, eu acho que assim, eu vou rapidamente um comentário e depois a gente passa para a próxima, né? Os pacientes sépticos, o Emerson está me ouvindo, né? Eles precisam de taquicardia, a gente tem que lembrar isso, porque 2/3 deles vão ter algum grau de depressão miocárdia, então tu não pode deixar ele com frequência cardíaca muito baixa também. Ele faz fluxo com taquicardia, o volume sistólico dele nunca é 100% maravilhoso. Se tu usar esmolol no paciente que está muito taquicárdio, com a ideia de que tu aumenta os tempos para o ventrículo poder se encher, e isso aumentar o volume sistólico, talvez esse paciente tu possa usar. De maneira geral, isso é uma recomendação muito delicada, que o nosso público aqui ele é muito heterogêneo, vocês estão me ouvindo. Eu não recomendo, então, usar beta-bloqueador sem um cenário de muita monitorização, como o Rafael falou e a Lívia falaram, um expert em eco, cardio, que não é uma boa ferramenta de monitorização, mas quem sabe fazer, fica fazendo ali, né? Fica ali em cima do paciente. Ou monitorização avançada mesmo, com Swan-Ganz, ou pico, ou seja lá o que for. Mas é realmente assim, não dá para recomendar
né, o uso de beta-bloqueador nessa situação assim fácil. De A rotina, próxima né? pergunta é da Onde- Priscila, que pergunta o que vocês acham de meta de PAM maior que 80 para paciente com insuficiência renal aguda ou ligúrica. Acho que não. É aquilo que a gente comentou, né? Então, assim, tem esse subgrupo aí, acho que isso ficou muito na moda aí por causa do sepsis-PAN, né? Nesse subgrupo aí do paciente previamente hipertenso, diminuir a incidência de IRA. Inclusive, eu tô aqui em Campos do Jordão, no COPAT, vou falar sobre esse tema aqui no congresso, sobre como que a gente faz manejo hemodinâmico na insuficiência renal aguda. Mas aí eu já te dou um spoiler, Priscila, que eu acho que não, assim, a gente tem outros estudos maiores mostrando que pressões maiores, né, não previnem insuficiência renal aguda e não diminuem aí a necessidade de terapia renal substitutiva. Agora, uma coisa interessante que parece ajudar no cenário do paciente com insuficiência renal aguda ou ligúrica, e choque, obviamente, é priorizar a vasopressina versus a noradrenalina. Então, a gente tem alguns estudos menores e uma meta-análise mais recente, mostrando que parece diminuir a necessidade de suporte renal em pacientes que estão precisando de vasopressor. Eu acho que é Eu, um pouquinho que... Isabela, pode desculpa, falar. Não, por desculpa. favor. Mas eu acho que é mais ou menos o que a Lívia falou, e é o que a gente vem batendo na tecla aí quase durante toda a live, que é mais individualizar, não tem como. Ainda mais querer metas de PAM mais alto, tem os estudos, como a Lívia falou, que são alguns controversos, alguns mostram que não tem esse benefício. Então, eu acho que acima de tudo é individualizar, avaliar caso a caso, não ficar colocando metas mais altas e às vezes podendo ter mais malefícios por conta do excesso dessa droga vasoativa, as outras complicações, do que a própria meta aí para tentar pensar nessa melhora da perfusão renal. Não, perfeito. Lembrar que, né, apesar do rim gostar aí de pressão e água, diferente do coração, mesmo para o rim, uma pressão muito alta vai trazer o contrário, né? Vai trazer mais injúria renal, ainda mais complicações renais. Então, recrutar a função renal com uma hipertensão é coisa que a gente não pratica mesmo, não deve praticar. Né? O que a gente pode fazer, como já foi dito aqui, é deixar uma PM um pouquinho mais alta naquele paciente que às vezes já é um renal crônico, hipertenso, sei lá, né? Mas aí a gente vai olhar todos aqueles outros comemorativos que a gente veio falando até agora. Porque também não vai deixar uma hipertensão se com 65 aquele paciente urina, né? Ou se ele está se adequando, você vai deixar uma hipertensãozinha ali de 75, 80, quem sabe, se você achar que aquilo pode trazer benefícios, sendo um subgrupo de pacientes, mas não de rotina, porque o excesso de droga vasoativa vai trazer prejuízo para esse rim, para esse paciente como um todo. O Fernando Gutierrez, que está louco para participar da live, né? Mas não está participando, ele faz um comentário que o beta-bloqueador pode ter espaço em pacientes com desacoplamento e pode conseguir um espaço no futuro, de acordo com a análise da morfologia da curva da PAM invasiva, em especial no ramo do declínio da sistólica e de acordo com a posição da incisura dicrótica e da onda de reflexão. Uma forma mais simples de monitorização, analisando, então, curva de pressão e o beta-bloqueador entrar. Se alguém quiser fazer um comentário em um segundo, eu permito. Eu acho que a gente, assim, com certeza, ferramentas no futuro aí de inteligência artificial vão ajudar a gente nesse cenário, porque o dia a dia, isso é mais para protocolo de pesquisa ou num lugar de ensino em que a gente quer mostrar ali a curva de pressão e tudo mais. Mas eu concordo com o Fernando, assim, eu acho que desacoplamento faz sentido mesmo, do ponto de vista fisiológico, né? Acho que é difícil a gente usar esses estudos de beta-bloqueador e que eles foram dados assim simplesmente para taquicardia, independente da fisiopatologia do doente, né? O que é que estava fazendo. Então, realmente acho difícil a gente conseguir um cenário em que vai fazer bem para todo mundo, mas eu acho que para alguns subgrupos talvez faça sentido. O Luiz
de Faria Ferreira pergunta: como vocês manejam o paciente em cor pulmonar agudo, em ventilação mecânica, em uso de dobutamina, milrinone, um dos dois, né, imagino eu, em relação à titulação da PIP e otimização do retorno venoso? Qual o alvo neste cenário? Alvo de pressão? Seria isso, Luiz? Eu imagino que ele não sei o que ele está perguntando, acho que é isso. Não. Esse caso aí é um caso, assim, bastante complexo, né? Do ponto de vista do dia a dia mesmo, né? De como monitorizar isso. E aí, assim, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a titulação da PIP em pacientes com cor pulmonar e disfunção ventricular direita é sempre uma incógnita. A gente sempre parte do princípio que o aumento da pressão alveolar pode aumentar a resistência vascular pulmonar, mas isso depende muito se o paciente tem áreas recrutáveis ou não, né? Então, se esse paciente é um paciente que você consegue recrutar áreas colapsadas, isso pode melhorar o distúrbio ventilação-perfusão e diminuir tanto a hiperdistensão alveolar quanto as áreas de colapso, que são os principais mecanismos que levam ao corpo pulmonar agudo num paciente sem desconforto respiratório. Então, acho que a titulação da PIP ela é importante, né? Para a gente entender se esse doente é um doente que é recrutável ou não. Pode ser que com PIPs mais elevadas, esse paciente consiga até, inclusive, melhorar o corpo pulmonar. A gente vê muito isso em cenário. Isso está muito bem demonstrado em cenários de pós-operatório de cirurgia cardíaca, em que manobras manobras de recrutamento conseguiram reduzir a resistência vascular pulmonar melhorando a oxigenação. Mas é claro, né? São cenários diferentes. Mas eu acho que a fisiologia ela se aplica, né, para todos os tipos de pacientes. Então, se esse doente for um doente recrutável, talvez PIPs mais elevadas possam ajudar. E aí, a otimização do retorno venoso, num doente com cor pulmonar, ali, né, grave mesmo, hipertensão pulmonar e tal, em geral, é um paciente que, melhorando o desempenho do coração direito, você vai melhorar o retorno venoso. Então, é isso que você precisa. E aí, talvez, medidas que consigam melhorar o distúrbio de ventilação e perfusão, melhorar a hipoxemia, e talvez o uso do milrinone, da dobutamina possa ajudar nesse cenário. Fisiologia pura, né? Mas sim, bom, ventilação mecânica ela é bom para o coração esquerdo só, né? Para o coração direito, ela sempre atrapalha. Acho que todos nós lembramos aqui, todos nós tratamos muito paciente ali na época do Covid, esse cenário. E sempre era muito difícil de você conseguir entender ali que no tórax tem coração e pulmão. Que via de regra, quando você otimizava o pulmão, você deixava o coração de lado, se você quiser otimizar o coração, você atrapalhava o pulmão. Mas sim, se você conseguir recrutar e diminuir o distúrbio VQ, a tendência é que haja uma vasodilatação da arteríola, né, perialveolar ali, e com isso a queda da resistência. Como que você vai saber isso? Acompanhando por eco, quem sabe ali, o ventrículo direito, ele melhorando sua função e melhorando o seu volume diastólico final ali, né? Fazendo com que ele, então, tenha o melhor volume sistólico e alimente melhor ali a pré-carga do coração esquerdo. Só que é difícil, via de regra, pacientes com disfunção de coração direito gostam mais de PIPs mais baixas, né? Do que PIPs mais altos, a chance de você errar é maior. Mas, claro, se for um paciente recrutável, aí, se você tiver uma boa monitorização pulmonar e uma boa monitorização da função cardíaca, você vai titulando. Acerto e erro, né? Sobe um pouquinho, piorou a PVC, piorou caiu o débito cardíaco do paciente, tem que descer um pouquinho, né? Subir um pouquinho. Melhorou a PVC, melhorou provavelmente a função cardíaca do ventrículo direito, deixa assim esse paciente. O retorno venoso, né, ele está diretamente ligado à pressão de entrada do átrio direito, que é a PVC. E a PVC está diretamente ligada à pressão diastólica final do ventrículo direito ali, relacionado também à pós-carga da artéria pulmonar. Então, tudo que você fizer no contexto para melhorar a função do VD, ele vai acabar refletindo ali no retorno venoso, porque
a tendência é baixar a pressão do ato direito e fazer com que aquele sangue que tem dificuldade de acessar o ato direito, que ele acesse de maneira mais fácil. O inotrópico, seja ele milrinone ou aldobutamina, como foi sugerido, ele vai entrar se você achar que aquele coração disfuncional ele foi responsivo àquela medida, né? Você já otimizou tudo ali, e você então tem lá um VD que está meio disfuncional, você acha que você consegue melhorar a performance do global do coração botando um inotrópico, aí são 2 inodilatadores que podem melhorar, e se ele melhorar, você vai ter um ganho de 10, 15% no débito cardíaco, se ele for responsivo para esse ganho do paciente, porque ele vai atuar tanto no VD quanto no VE e vai melhorar a performance. Então, esse paciente aí teria que estar monitorizado, um paciente muito grave para não estar com uma monitorização, principalmente um Swan-Ganz mesmo, que você consegue entender toda a circulação do lado direito do paciente. O milrinone tem uma particularidade, diminuir um pouco a pós-carga, né, para o ventrículo direito. Então, às vezes, pode até ser, se você tiver disponível, que seja uma droga, nesse caso aí, até mais interessante do que a dobutamina. Mas a gente sabe que a dobutamina sempre aí é meio que o inotrópico de escolha em todos os casos, todos os cenários, o choque cardiogênico, direito, esquerdo, por aí vai. E eu acho que só para complementar tudo isso é que também não é que seja uma contraindicação, como a Lívia falou muito bem, às vezes o paciente ele se beneficia em ter o recrutamento de PIP, mas também, como o Rafael falou, é muito importante, se você for fazer, o paciente esteja monitorizado, né? Por toda a fisiologia que a gente falou pura, você, às vezes, vou ter a sua vantagem, mas eu também preciso estar monitorizando o paciente durante todo o processo, porque sim, a gente pode também ter suas complicações. Por isso que eu acho que é importante, não é que não deixar de fazer ou não, mas também estar monitorizando esse paciente de uma forma segura, fazer de uma forma mais segura possível. Bom, acho que nós estamos chegando no final, nós vamos até as 9h30, né? Eu acho que a gente falou de várias coisas importantes, eu vou fazer um resumo, mas depois a gente faz uma pergunta, né? A gente falou de alvo de PAM inicial, que é só uma recomendação, ninguém precisa ficar fixo em 60 ou 65, se o paciente estiver bem perfundido, né, como nós falamos, a gente pode trabalhar com pressão até mais baixa, mesmo inicial, mas tem que ter cuidado, fiquem com essa mensagem de que 60, 65 inicial é razoável para a imensa maioria dos pacientes, né? Muitos estudos são em choque séptico, a gente sabe disso, né? Mas essa recomendação existe. No ambiente protegido, né, de UTI, principalmente, né? A gente sempre torce que o paciente fique pouco tempo na emergência, né? Que ele seja rapidamente admitido, né? No ambiente protegido, a gente deve trabalhar com a menor pressão possível, sem comprometer a perfusão, para evitar a exposição a drogas vasoativas. Sejam elas catecolaminas, mas pode ser a vasopressina também, parece que, né? Tem gente que acha que a vasopressina é segura, né? Não é segura, né? É uma droga também com seus problemas, né? Então, a ideia é de trabalhar sempre olhando a perfusão, de novo, sempre olhando a perfusão. E aí nós vamos jogar para mais ou jogar para menos, para mais ou para menos, né? Outras drogas vasoativas que a gente comentou sobre beta-bloqueador, fica mais ainda para estudo, né? Não dá para recomendar isso, ainda uso, né? Então, agora, a gente tem ainda alguns minutos, eu vou perguntar para cada um se vocês têm alguma situação particular que vocês manejam a pressão sem ser da forma que nós conversamos. Nós conversamos sobre pressão por perfusão média, que é a PAM menos a PVC, a importância de medir PVC, né? Que não é só a PAM, né? A PAM de 60 e 65 é linda em nós, né? Que estamos bem de saúde, que de pé a PVC é 0. E a nossa PAM é até mais alta, mas 65 é suficiente para nós, né? Ou no bloco cirúrgico, que seja, né? Mas no paciente crítico, às vezes, a gente tem que trabalhar com mais coisa, né? O cara tem uma barriga estourando, uma pia lá nas nuvens, eu não posso trabalhar com 60, 65 de PAM. Às vezes eu tenho que trabalhar com mais. É o mesmo raciocínio que a gente faz com pressão intracerebral.
ou com PVC. Então, a pergunta é essa. Vamos na ordem. Tu vai ficar por último, Rafael. Lívia, Isabelle e Rafael. Alguma situação particular que vocês têm alguma recomendação? Bom, eu vou dizer que para assistência circulatória mecânica, né? Então, assim, acho que metas de pressão arterial num doente que está sob assistência circulatória mecânica, principalmente ECMO, né? Aí já é um outro cenário aí em que a gente não tem muita certeza em relação a metas de pressão arterial, porque a gente pensa muito na pressão arterial como a força motriz do fluxo, e aqui você está falando de um fluxo que é colocado de forma artificial, né? Então, o quanto que a gente precisa priorizar pressões mais elevadas nesse cenário, a gente não tem essa certeza. Talvez no doente pós-parada, que possa ter hipertensão intracraniana. Agora, naquele paciente que você consegue despertar, um doente. A gente acaba usando metas de pressões mais baixas pensando em descompressão do ventrículo esquerdo. Então, esse é o caso em que eu sou mais permissiva com pressões mais baixas. Eu acho que também, principalmente igual a Olivia falou, pensando no dispositivo de assistência mecânica, principalmente uma ECMO veno-arterial, né? Como ela falou, pensando que o fluxo, a gente vai ter um fluxo aí a mais que entraria e que a PA acaba ficando um pouco perdida. O paciente pós-parada, principalmente os pacientes neurocríticos, eu acho que é um que eu acabo tendo, não só focando com parâmetros perfusionais, mas talvez tentando ter aí uma labilidade maior, não olhando só o parâmetro perfusional, mas com as metas, né? Avaliando se é um paciente que tem um risco muito grande aí de hipertensão intracraniana, entre outros sintomas. Sabe que estava dando uma estudada, né, no período da tarde, para poder estar aqui com vocês. E aí eu até acabei lendo um consenso de experts de pressão arterial chinês de 2023, que saiu no Journal of Intensive Care, Journal of Intensive Medicine. E é isso aí que eles falam, que se tem de discussão, né? Não se sabe muito bem a PAM-alvo ali, como que se faz, principalmente paciente com assistência ventricular, seja um outro dispositivo ou a própria AECMO assim também. Eu acho que a gente pensar em pressão de perfusão orgânica é 100% viável e necessário, né? Porque o que você quer fazer é que o sangue chegue ali naquele órgão. Se você tem uma hipertensão venosa, né, uma PVC muito alta, é sabido de que a pressão de perfusão renal, a pressão de perfusão esplâncnica, ela vai ficar prejudicada, né? E então eu realmente uso a PVC sempre como uma meta de pressão de perfusão global. Então eu sempre falo, né, é PAM, pressão diastólica e pressão de perfusão. Até nas aulas que eu dou assim, falando do tema, eu sempre coloco isso, porque aí é um pouquinho mais refinado do que só a PAM, né? Porque aí você se justifica, quem sabe usar uma PA um pouquinho maior, porque a PVC daquele camarada é muito alta, e aí você tende a meio que melhorar aí a pressão de perfusão orgânica, né? Então, casos clássicos aí como hipertensão intraabdominal e hipertensão intracraniana, até tinha falado de manhã, né? Concordo plenamente com todo mundo aí, e acho que é isso mesmo. Eu, se puder sugerir aqui, para quem está nos assistindo, que a partir de hoje, então, vocês se preocupem, além da PAM, com a pressão de perfusão global desse paciente, e também dá uma olhadinha na diastólica ali, não deixa aquela coronária ficar hipoperfundida. Eu achei legal o comentário de vocês, imaginava que vocês iam nessa área. Dá para exportar alguma evidência de estudos em cirurgia cardíaca, principalmente em bypass, com circulação extracorpórea, onde tem estudos randomizados, 40 de PAM versus 70, sem aumento de eventos, por exemplo, AVC e etc. O que tem de comum nos dois grupos que deu a segurança é o fluxo, que foi mantido igual, que em última análise acaba garantindo a perfusão. Então, acho que é interessante esse comentário que vocês fizeram, né, de que talvez, né, em ECMO ou outras situações de manejo de, geralmente, choque cardiogênico, a gente usa, né, essa assistência ventricular, né,
mantendo o fluxo, talvez a pressão não seja nenhum alvo para a gente se preocupar, né? É um pouco de exagero, mas é por aí, né? Então, eu acho que dá para exportar a evidência que tem para isso, apesar de que a evidência ainda é inicial nas cirurgias, está se fazendo estudos, vários, estão saindo, né? Cada vez mais estudos mostrando que mantendo o fluxo, artificial, no caso, né? Mas a pressão pode ser mais baixa, o que diminui a exposição a drogas, etc. E eu acho que faz parte da fisiologia também, né? Que aí um pouco diferente da circulação extracorpórea e a ECMO, é a questão do paciente ter um coração parado versus um coração batendo, né? Então, no doente em ECMO, eu acho que isso é mais importante ainda do que o doente em SEC, porque é um doente que ele tem essa interação entre o coração e o sistema vascular, e que o aumento da pressão arterial de forma artificial, usando vasopressor, talvez impacte em aumento da distensão ventricular esquerda. E isso gera não só consequências deletérias pulmonares, né, de edema pulmonar, mas também diminui a chance de recuperação ventricular. Então, talvez esse cenário aí é o cenário em que eu ligo menos para pressão. E talvez seja por isso que, desde o começo aí da live, eu já coloquei que, assim, a meta de pressão arterial, ela depende muito do débito, né? Então, talvez uma cabeça aí de quem trabalha com suporte mecânico. Muito bem. Estou vendo aqui no chat, não tem mais perguntas. Será que a gente esgotou o tema? Difícil esgotar qualquer tema de terapia intensiva em 1h30, né? Tá, pessoal. Eu não preparei mais perguntas, né? Eu acho que a coisa andou bem até, né? Acho que fluiu bem. Eu vou agradecer, a não ser que vocês queiram fazer um comentário final rápido, como eu fiz, né? Eu fiz um resumo. Se vocês quiserem fazer, eu agradeço. Acho que a Lívia acabou fazendo agora, né? Falando que o negócio é fluxo, eu concordo com ela, né? E fluxo igual a perfusão, né? Acaba sendo uma coisa, né? Anda junto, né? Até eu tenho um trabalho, uma publicação 2 anos atrás em choque cardiogênico com assistência ventricular, mostrando que os pacientes que é muito lindo, né? Tu bota na máquina, garante o fluxo, mas se ele fica hiperlactatêmico ou continua hiperlactatêmico, ele morre mais. Significa que ele ainda não está bem perfundido, apesar de que está artificialmente com fluxo. Então, até nesse paciente com assistência ventricular, a gente tem que pensar em perfusão. Não basta ter um número na frente, né? Eu regulei na minha maquininha lá, né? Botei lá 5 litros e está tudo resolvido. Não. Lívia? É isso, quero agradecer aí vocês. É sempre bom a gente poder interagir, trazer aí as ideias de cada um num cenário diferente, num lugar diferente do país e trabalhando com coisas distintas, né? Mas eu acho que só tem a somar aí a visão diferente aí de cada um deles. E acho que é isso aí. Talvez não temos como esgotar esse assunto, né, Rafael? Concordo com você. A gente sempre vai ter pano para manga. Mas também acho que a gente falou bastante coisa, acho que já foi bastante produtivo. Eu queria também, só para finalizar, agradecer. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. E eu acho que é isso. A meta, para mim, se for para alguma coisa resumir também tudo, é a individualização, como que a gente vem vendo cada vez mais. A individualização do paciente e tá à beira-leito ali. Lembrar que não é só por metas e esquecer também desse paciente. Bom, queria agradecer a Isabelle e a Lívia pelas discussões aí. Eu acho que, mesmo discordando, a gente concordou em tudo, assim, né? A gente teve a mesma linha de raciocínio. Agradecer imensamente aí o convite pelo Dr. Gilberto, uma pessoa que é notoriamente admirada por mim, ele sabe bastante disso. E dizer que tudo que a gente faz, né, é para ofertar oxigênio e glicose para a célula. É isso que a gente precisa fazer. E a gente só vai conseguir ofertar isso com fluxo, né? Então, a gente falou aqui de uma variável macrohemodinâmica, que é a pressão arterial, porque a gente começa do macro para chegar no micro. Mas o que a gente quer é o micro funcionando, né? E a gente precisa ajustar as variáveis macrohemodinâmicas, e uma delas é a pressão arterial.
aí um pouco mais alta, um pouco mais baixa, e cada um vai ter a sua, mas sem pressão ali, o paciente não vai conseguir ter uma perfusão. Mas o que você quer é a perfusão mesmo, né? É isso aí. E um grande prazer ter passado essa 1h30 aqui com vocês todos. Obrigado. Então tá, queria agradecer aos membros do nosso comitê, o Rafael, a Isabelle e a Lívia. Acho que foi uma boa live, espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham gostado. Acho que é isso, acho que a palavra hipotensão no imaginário dos médicos, dos profissionais de saúde e até do leigo, né, essa coisa de pressão baixa é muito pesada, né? E inclusive influencia, infelizmente, influencia as nossas decisões aí no dia a dia nas UTIs. A gente olha muito essa história do númerozinho, né? E eu gostaria de dizer que é simples, mas não é tão simples como vocês viram pela nossa discussão. E, no fim das contas, a gente tem que pensar em perfusão e menos em pressão. Não rimei de propósito, mas aconteceu, né? Tá? Então, obrigado, Lívia, obrigado, Isabel, obrigado, Rafael, pela disposição. A todos que estão nos assistindo, 30 e poucas pessoas que ainda estão com nós. E era isso, pessoal, tá? Uma boa noite e bom Copate aí para quem está no Copate. Né? Obrigadão.